noite a todos. Boa noite àqueles que nos acompanham também pela plataforma do Facebook. Agradecemos a presença de todos. Iniciaremos então às 8 horas em ponto com a nossa oração. Agradecendo então a espiritualidade presente que nos acompanha no trabalho desta noite. E vamos iniciar então acalmando os nossos corações, serenando as nossas mentes, agradecendo ao Pai Maior pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, do Mestre Jesus, agradecendo a saúde, a oportunidade de estarmos prontos aqui para escutar a palavra de Jesus, os seus ensinamentos, nutrindo o nosso espírito, aumentando a nossa fé, a nossa esperança, fazendo com que os dias vindouros se concretizem em dias de muita paz, de muito amor e de muita luz. Sendo assim, iniciamos os trabalhos desta noite. Que assim seja. O tema desta noite é Exercício do Bem como Prevenção contra o Mal. Do Livro dos Espíritos, questões 627 a 646. E a palestrante dessa noite é a trabalhadora desta casa, Carlina Costa. Uma ótima palestra. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, né? Como disse a Débora, da gente poder conversar um pouquinho sobre a palavra de Jesus. E como também disse a Débora, né? A gente vai trazer hoje o Livro dos Espíritos, né? Questão 629 a 646, que trata sobre o bem e o mal, tá? O bem e o mal, ele está presente na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes, tá? A terceira parte, ela se refere às leis morais, tá? E à lei de Deus. Então, logo no início, ali no primeiro capítulo, tá? Intitulado Lei de Deus ou Lei Natural, é neste capítulo 1, que estão essas questões que nós vamos trabalhar hoje, né? Com perguntas e respostas sobre o bem e o mal. Mas antes de entrar propriamente dito no tema, né, o bem e o mal, eu gostaria de abordar um pouco sobre a lei natural e as leis morais. Mas então, o que é a lei natural? Ela é a lei divina, é a lei de Deus. Então, a partir de agora, quando a gente escutar sobre lei natural, entende-se também, compreende-se, lei de Deus. A única lei verdadeira e indispensável à felicidade do homem, porque ela nos indica o que fazer e o que não fazer. Dessa forma, se buscarmos vivenciar as leis de Deus em todos os aspectos, nós seremos felizes. Porque é quando nos afastamos dela é que nos tornamos infelizes e tristes. Nós ainda, dentro da nossa materialidade excessiva, buscamos a felicidade, né, extremamente longe das leis de Deus, quando somente ela é capaz de nos proporcionar a verdadeira felicidade. Mas será que os nossos pensamentos, os nossos objetivos, né, eles estão de acordo com a lei natural? Caso nós nos perguntemos e a resposta for não, que nós possamos repensar, então, um pouquinho as nossas prioridades, caso nós desejemos verdadeiramente alcançar a felicidade. A lei natural, ela engloba as leis morais, que dizem respeito ao homem, considerando ele como ser único, ou seja, eu comigo mesma, né, as minhas relações, a minha relação com o Criador e a minha relação com os meus semelhantes. As leis morais, ela contém as regras da vida, do corpo e da alma. São, em sua essência, aquelas que nos ajudam a caminhar para o bem, que nos trazem a distinção do bem e do mal. Nos conduzem para o caminho da luz, do entendimento e da razão.
Dessa forma, as leis morais nos auxiliam no entendimento da nossa vida e tudo que a cerca, tudo que cerca a nossa vida. Mas onde está essa lei? Onde a lei natural ela está escrita? Ela está escrita na nossa consciência. E isso é fundamental para o nosso entendimento, porque algumas pessoas podem acreditar que ainda fazem o mal porque desconhecem a lei de Deus. O que na verdade, o que acontece conosco muitas vezes é que nós podemos esquecer a lei de Deus, né? Por isso que Deus, na sua misericórdia, envia formas para que nós possamos lembrar da sua lei. Como, por exemplo, a doutrina espírita, que nos capacita a estudar, as tantas literaturas, né, falando sobre as leis de Deus e Deus, através do convívio com o nosso próximo, através da natureza, através do progresso, do desenvolvimento que faz presente em todos nós. Nós já fomos criados com a lei de Deus em nossa consciência, mas nem todos ainda a compreendemos, né? Nós temos ela na nossa mente, mas às vezes com um pouquinho de dificuldade de compreensão. De modo que se nós ouvirmos a nossa consciência, saberemos qual é o caminho do bem e qual é o caminho do mal. Pois quem nos conduz para o mal são as nossas imperfeições. Isso acontece porque nós ainda agimos contrário à lei de Deus, para alcançarmos interesses imediatistas. E por muitas vezes nós negamos a nossa consciência, mas ela está sempre lá, nos dando a orientação correta. Sabe quando a gente tem aquele pensamento que vem na nossa mente, e aí algo dentro da gente diz, não pensa isso, não fala isso, e a gente, tô te ouvindo, mas tô te ignorando? É a nossa consciência ali nos dizendo, não faz isso, não fala, deixa pra lá. O progresso, ele vai chegar, ele chegará. Nós chegaremos à felicidade quando todos compreenderemos e vivenciarmos as leis de Deus. A lei de Deus, ela é uma só. E é a mesma desde o princípio, desde a construção da terra, desde a criação do mundo até os dias de hoje. Só que o nosso entendimento em relação à lei de Deus, ela vai evoluindo, né? Hoje a gente tem um entendimento muito maior do que a gente tinha no passado e futuramente teremos mais do que temos hoje. A lei de Deus, ela não muda. Ela é eterna, é uma só, assim como o próprio Deus. Quais são, então, essas leis morais contidas na lei natural? As leis morais, elas foram divididas em 10 leis. E tudo isso para que nós possamos chegar mais próximo da compreensão e do entendimento, né? Mas a lei de Deus, ela é uma só. Mas então, brevemente aqui, eu vou listar as 10 leis morais. Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, de amor e de caridade. A última lei de justiça, amor e caridade, ela resume todas as outras leis. Temos como referência o ser que encarnou na Terra e contempla todas essas virtudes, ou seja, todas as leis morais, que é Jesus, mostrando para nós o nosso futuro. Estamos progredindo e um dia nós sairemos da imperfeição que ainda temos e chegaremos a condições de espíritos puros, pois somos criados simples e ignorantes, mas com aptidões para o bem ou para o mal e destinados à perfeição e à felicidade. Nós temos o total livre-arbítrio sobre o que a gente faz, né? Deus nos criou simples e ignorante para a gente poder escolher seguir o caminho do bem ou seguir o caminho do mal. Para isso, precisamos nos esforçar para seguir o trabalho do bem, trabalhar em favor desse progresso. Uma das nossas intuições que está na nossa consciência é de fazer o bem, pois o mal não provém de Deus, provém de nós. Deus nos criou para a perfeição, para a bondade e para o amor. Então, o que existe de fato em meu coração, o que eu posso intuir a todo momento, o bem. Mas para isso precisamos ouvir a voz da consciência. E só conseguimos ouvi-la quando de verdade nos conectarmos com o Cristo, com o Pai. Sem nos deixar levar pelos nossos automatismos que ainda são fortes em nossas vidas.
precisamos entender que por mais primitivo que eu me considere, por mais que eu acredite que eu sou uma pessoa de pouca evolução, ainda muito atrelado nas questões aqui terrenas, nas questões materiais, eu tenho na minha intuição o caminho do bem. Uma das intuições que podemos ter é fazer o bem e evitar o mal. E essa intuição para fazer o bem é o que me guia. É ela que devemos ouvir quando vem na nossa mente aqueles pensamentos de fazer o mal. Porque sim, nós ainda, dentro das nossas imperfeições, muitas vezes fazemos o mal, entendemos que nós estamos fazendo o mal. Cada um dentro da sua proporção, né? Mas a gente ainda tem essa tendência, né? Por quê? Porque a gente não está dando vazão, não está dando ouvidos para a nossa consciência. Mas vamos supor que eu não saiba, eu não sei se uma determinada atitude que eu estou pensando em fazer para o outro, ela é boa ou má. Basta nos colocarmos no lugar do outro. Então, no momento que eu quero fazer alguma coisa, que eu tenho uma intenção sobre alguém, eu me pergunto, e eu não sei se ela é boa ou ela é má, eu posso me perguntar, se fosse eu ouvindo isso, como que eu me sentiria? Se fosse eu recebendo essa palavra, essa atitude, como que eu me sentiria no lugar dessa pessoa? Né? Nos colocando no lugar do outro, a gente consegue fazer um pequeno filtro e entendendo se aquilo que a gente está prestes a fazer, ou falar, ou agir, é bom ou é ruim. Mas se mesmo assim eu fizer esse questionamento para mim e eu não souber responder, eu posso perguntar, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Se fosse ele no meu lugar. Será que ele faria a mesma coisa que eu pretendo fazer, ou falar, ou pensar? Se a nossa resposta ela for positiva, beleza, a gente vai lá e faz. Se ela for negativa, a gente pode e deve pensar, refletir, ponderar e não seguir em frente. E aí, para ilustrar um pouquinho isso que eu estou falando aqui, eu vou trazer uma história de um exemplo de moralidade, tá? Ele é um personagem fictício que eu inventei, e aí vamos ver se vocês reconhecem essa pessoa aqui da história, tá? Ele é o Pedro. O Pedro é aquela pessoa que busca ajudar a todos e sempre se pergunta se fez todo o bem que podia, preocupado também em não fazer o mal. O Pedro, ele carrega Deus em seu coração e com confiança se entrega a todos os desafios, pois sua fé é tamanha que acredita na bondade de Deus e na sua justiça e sabedoria. Afinal, sabe que nada ocorre sem a permissão de Deus. Apesar de viver aqui no mundo material, o Pedro, ele coloca os bens espirituais acima. Já passou por várias dores, por várias provas, expiações, pertinentes a este plano aqui terreno, porém sem reclamar. Trazendo aqui para nós, chegamos a alguém, consegue se identificar com o Pedro? Será que a gente conhece alguma pessoa com atitudes parecidas ou iguais a do Pedro? Sabemos quanto as provas elas realmente são difíceis para a gente. Mas se estamos aqui buscando a palavra do Mestre, é porque possuímos o desejo de melhorar, para nós e para aqueles que convivem conosco também. Precisamos cada vez mais orar e vigiar os nossos pensamentos, para não sermos levados às chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo que a gente tanto fala aqui. O Pedro, ele consegue fazer todo o bem que pode, sem esperar nada em troca. Porque ele sabe que todo o bem que ele fizer aqui, sem esperar o retorno aqui, ele vai ser recompensado lá na vida futura, lá no plano espiritual. Devemos seguir estes passos, pois na maioria das vezes, antes de uma boa ação, o que a gente faz? A gente calcula os prós e os contras, a gente pré-julga aquela pessoa que a gente está pensando em ajudar, a gente pergunta, será que ela merece? Será que ela precisa? Mas quem somos nós, né, para decidirmos isso? Se a pessoa merece, se a pessoa realmente precisa. Através da oração e da vigilância de pensamentos e atitudes, somos capazes de nos conhecermos. Quanto mais eu me observo, quanto mais eu fico atento aos meus pensamentos, mais eu me conheço. E quanto mais eu me conheço, quanto mais eu tenho clara a minha essência,
me deparando com o meu melhor, que é maravilhoso quando a gente descobre o nosso melhor, mas eu também me deparo, quando eu me conheço, com aquilo que eu preciso amadurecer mais, né? Com aquilo que eu tenho ainda maior dificuldade. Conhecendo a mim, eu sou capaz de perdoar mais, pois eu reconheço que também eu erro. Sou capaz de entender que eu também magoo, mesmo sem a intenção. Dessa forma eu consigo ser menos orgulhoso. Lembra das chagas, orgulho e egoísmo? Eu consigo ser menos orgulhoso, aceitando as desculpas do meu próximo, deixando para trás qualquer sentimento de rancor, de raiva, que certamente fará muito mal a mim primeiro. O Pedro da nossa história, ele representa a moral elevada, e ele traz com ele algumas características do homem de bem, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, item 3. A moral é a regra da boa conduta, é a distinção entre o bem e o mal. E nós temos, sim, condições de distinguir o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal. Quanto mais eu progrido, quanto mais eu evoluo, isso vai fazendo cada vez mais sentido para mim. Para se distinguir o bem do mal, basta lembrar que o bem é tudo que está de acordo com as leis de Deus, e que o mal é tudo que nos afasta da lei. A origem dos males está no próprio homem, está em nós mesmos, que, induzidos pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ambição e pelos nossos excessos. Muitas vezes a gente não consegue seguir uma orientação do Cristo, que nos diz para amar o próximo como a nós mesmos. Ao contrário, nós praticamos ações regadas de interesses próprios. Mas será que é fácil, de verdade, eu amar alguém como a mim mesmo? É fácil amar aquela pessoa que me ajuda, aquela pessoa que está sempre disponível para mim, que sempre sorri para mim. Essa é muito fácil amar. Ou então aquela pessoa que é muito especial pra gente, tipo um filho, né? É fácil a gente amar um filho, muito fácil, inclusive. Mas como é amar aquela pessoa que nos desafia? Aquele amigo, aquele colega, aquele parente. Como é difícil, né? Aquele chefe que tá sempre no meu pé. Aquela situação de, por exemplo, assim, sou chamado para ir numa festa, e aí eu começo a perguntar lá pro meu amigo, quem é que vai estar lá? Daí começam a listar, fulano, Beltrano, sei que a gente... não, o fulano vai, eu não vou. E a gente nem sabe o porquê que a gente não vai. Às vezes a gente nem sabe o que a pessoa nos fez, porque muitas vezes as pessoas não fazem nada. Mas é aquela coisa que às vezes a gente fala, o santo não bateu, né? Então, assim, é muito difícil amar a todos como nós mesmos. E o entendimento aqui que eu tenho sobre isso é que, como Jesus, ele espera que nós nos amemos também. Porque se ele espera que eu ame o próximo como a mim mesmo, a gente só dá o que a gente tem dentro do nosso coração. Então, se eu não me amo, eu não consigo amar o próximo, né? Então, e se amar não é ser egoísta, né? Não, tá longe disso. Se amar é autocuidado, né? É valorização, é se cuidar do seu corpo, que foi aqui nos dado, né? E cuidar do nosso espírito. Isso é se amar. Quanto mais egoísta eu for, menos serei amoroso, caridoso e mais imperfeito eu serei. O egoísmo, ele é o contrário da caridade. Mas assim, se a gente parar e pensar, a gente está falando de bem e mal. Por que o mal ele ainda existe? O mal, ele existe em nossas vidas para que nós possamos aprender o bem. Porque nós, dentro ainda das nossas imperfeições, nós só conseguimos valorizar o bem quando nós sentimos na pele o mal. Somente quando eu vivo na escuridão, eu consigo valorizar a luz. Só conseguimos dar valor à alegria de viver quando algo acontece que me deixa triste. Eu só consigo valorizar a saúde quando eu fico doente, porque até então eu não me lembro de agradecer pela minha saúde. Eu só sinto falta dela quando eu tô doente e quero fazer as minhas coisas e não consigo fazer, né? A gente precisa ainda passar pelo mal para aprender a valorizar o que é bom e o que é positivo nas nossas vidas. E além disso, muitas vezes, quando a gente fica doente, vou dar um exemplo da doença, a gente fica doente, ou um familiar da gente, né, que às vezes é até mais intenso do que a gente mesmo,
Então, assim, quando algo de muito importante acontece na nossa vida, que a gente desperta por uma gratidão absurda, né? A gente diz, meu Deus, muito obrigada por esse milagre, por esse feito, enfim, a gente desperta. Mas ainda a gente desperta por pouco tempo. Daqui a pouco a gente já começa a reclamar de novo, daqui a pouco a gente já começa a achar tudo ruim de novo e a gente já começa a achar um probleminha para cada solução. É preciso que a gente busque manter, então, essa luz da gratidão, do bem, né, do aprendizado em nossa mente e nos nossos corações. Através como? Através da prece, através do agradecimento constante e da vigília dos nossos pensamentos. Lembrando que a dor, ela é pedagógica e ela ensina quem estiver disposto a aprender com ela. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Porém, conforme for o meu grau de consciência e conhecimento que eu tenha, eu terei maior ou menor responsabilidade em função dos meus atos praticados. Dessa forma, vamos pensar assim. Uma pessoa extremamente primitiva, uma pessoa com pouco esclarecimento, tá? Ela pode cometer uma infração gravíssima, tá? Uma infração até mais grave de quem tem uma infração gravíssima na lei, representando a lei de Deus, né? Ela pode cometer, então, uma infração muito grave para a lei de Deus, certo? Mas, na hora da responsabilidade dela, ela muito provável será menos cobrada do que alguém que tem mais conhecimento e esclarecimento, tá? Porque a minha responsabilidade, né, a minha cobrança, ela vem de acordo, ela é proporcional ao quanto eu sei. Quanto mais a gente sabe, mais responsabilizado a gente vai ser. Bom, mas aí eu posso pensar, então vou fazer o seguinte, eu não vou mais estudar doutrina espírita, eu não vou mais assistir palestra, eu não quero saber mais de nada disso. Porque quanto menos eu sei, eu vou ser menos cobrado? Será que pode? Adianta a gente fazer isso? Não adianta. Porque o progresso, ele é inevitável, né? E fazendo isso, o que a gente faz? A gente só atrasa ainda mais o nosso progresso. E o conhecimento, a gente precisa entender ele como uma chave que abre os caminhos para chegarmos à perfeição. Então, quanto mais, ao contrário, quanto mais eu estudo, quanto mais eu sei, quanto mais eu me aproprio do conhecimento e busco colocar ele em prática, mais eu vou me avançando degrauzinhos e degrauzinhos, né, até chegar na perfeição. Bom, e quando atingimos a perfeição, nós não precisaremos mais do mal, pois chegará o momento, esse momento vai chegar, que as nossas vidas, elas serão 100% de amor, de paz, de alegria, onde o bem, ele seguirá em todos os momentos. O mal, ele é necessário para nós hoje, mas eu não preciso ser o causador do mal. Então, por mais que a gente ainda necessite vivenciar o mal para dar valor para o bem, nós não precisamos ser os propagadores do mal. Nós não precisamos ser aqueles que vão causar as injustiças, né? O mal, ele é ainda necessário, mas ele não precisa vir de mim, ele não precisa vir de nenhum de nós, né? Porque, por mais que ele seja necessário, ai de quem propagar o mal. Que possamos ser um filtro, não uma esponja. Como que nós recebemos uma informação? Já pararam para pensar? Como que a gente recebe uma informação de alguém? Principalmente numa discussão. Eu escuto, né? Eu sinto, porque a gente é pura sensação ainda, né? Então eu escuto, sinto e despejo. Boto pra fora. Despejo tudo que eu não gostei. Sendo que, como que seria melhor que a gente fizesse? Né? Eu escuto, eu recebo a informação, eu penso, eu filtro. O que é filtrar? Qual é no entendimento disso, o que essa pessoa está querendo me dizer, sem julgamento, né? Até onde isso vai me levar? Eu consulto a minha consciência, que vai me levar para o caminho do bem, e aí eu respondo. Tanto que uma discussão, ela só se encerra quando alguém para e pensa, não é verdade? E aí a gente pensa assim, que bobagem, vamos parar de discutir, porque a gente está discutindo por bobagem. Então, alguém parou, raciocinou, consultou essa consciência e parou. E encerrou a discussão.
A responsabilidade do mal, ela recai aquele que o causa. Porém, toda pessoa que puder evitar que o mal seja feito ou apoiar a pessoa na prática do mal, também será responsabilizado. Isso a gente observa aqui nas nossas leis, nas leis dos homens. A gente não vê ali num júri, que quando acontece essas barbáries, que cada um é condenado, digamos assim, pelo seu nível de envolvimento no caso, né? Aqui não é diferente nas leis de Deus. Sabemos que o pensamento, ele é matéria. Dessa forma, se eu penso em fazer o mal, mas eu não fiz porque eu não tive a oportunidade, eu também serei responsabilizado. Então, assim, eu pensei em fazer o mal para aquela pessoa, mas eu não tive a oportunidade de fazer. Não importa, tu pensou. E aí se entende que se tu tivesse a oportunidade, tu teria feito. Ao passo que também é uma grande virtude a gente pensar em fazer o mal, consultar nossa consciência e não executar a ação do mal, tendo a oportunidade de fazer. Todos nós temos a possibilidade de fazer o bem. Não há pessoa na face da terra que não possa ajudar, que não possa fazer o bem. Apenas o egoísta, ele acredita que nada pode ser feito. Fazer o bem não é só ser caridoso, mas também é se sentir útil. Sabe aquela situação quando a gente vê que tem uma pessoa que está precisando de ajuda e a gente espera ela pedir? Pois é, nessas situações às vezes a gente perde uma grande oportunidade de ser útil. De nada custa, às vezes, estender a mão, né, e oferecer uma ajuda. Às vezes, quando acontece algo ruim com a gente, né, a gente pensa assim, primeiro pensamento que às vezes a gente vem na nossa mente: mas eu não faço nada de ruim pra ninguém, né, eu não sei por que isso está acontecendo comigo, que tal situação está me acontecendo, eu não faço nada de mal pra ninguém. O mal, ele só se desfaz com o bem. Então não basta só não praticar o mal, é preciso praticar o bem. A gente não pode ser omisso, né? A gente não pode se omitir diante do mal. A gente precisa sim praticar o bem. E para concluir, chegando aqui no finalzinho, à medida que a dor ela vem, a gente vai se sensibilizando. Precisamos treinar para fazer o bem, porque ainda não é o nosso automático. Algum bem a gente já consegue fazer, mas a gente ignora ainda muita coisa e perdemos muitas oportunidades de fazer pequenos atos de bondade ao longo do nosso dia, da nossa vida. Mas se eu já sou capaz de me sensibilizar com determinadas situações que eu vejo, se eu já for capaz de não desejar o mal para o outro, se eu já for capaz de fazer uma prece para o outro, a gente já está subindo um degrauzinho ali, pouquinho a pouquinho da evolução. Jesus nos revelou sobre a lei divina: amar a Deus de todo o coração. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. A lei divina, ela é puro amor. É o amor que cura. O amor é a cura para todos os males. Nos proporciona saúde, alegria, conseguirmos ser mais caridosos. Quem tem amor no coração e consegue transbordar esse amor é mais feliz, consegue ser mais caridoso e tem mais saúde. Que possamos, então, ser instrumentos de apoio, de auxílio e de propagação do bem. Em nossa família, local onde a gente sabe que às vezes temos as nossas maiores provas, né? Temos que procurar ser mais tolerantes, pacientes, ouvir mais, né, o que o outro tem a dizer, ensinar para as nossas crianças, seja elas filhos, sobrinhos, afilhados, enteados, ensinar para as nossas crianças a terem respeito pelos animais, pela natureza, ensinar a importância da caridade, ensinar a doar brinquedos, ser menos acumuladores, instruir, muito importante, sobre a vida espiritual, passar através de ações, valores morais. Hoje a gente ensina, a gente está muito ligado a valores terrenos, né? Eu preciso trabalhar, conquistar. É importante, sem dúvida,
né? Desde crianças, as crianças já aprendem que elas precisam trabalhar, que elas precisam estudar. Isso é fundamental, a gente vive na Terra, isso é muito importante. Mas a gente precisa também ensinar valores morais para as nossas crianças. No nosso trabalho, com as pessoas do nosso cotidiano, que nós possamos ser mais pacíficos com a natureza e, sobretudo, com nós mesmos, que nós possamos nos amar mais, nos respeitar e nos perdoar mais também. Amigos, eu creio que seja isso. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês e fiquem com Deus, e eu vou passar agora a palavra para a Débora novamente. Muito obrigada. Obrigada, Karina, pela excelente palestra. Agora, então, nós vamos para a segunda parte do nosso trabalho, né? Nós vamos fazer a oração final e durante essa oração nós iremos receber o passe. Então, eu peço a todos que continuem com os pensamentos elevados, acalmando os corações. E vou pedir então para que a gente comece exercitando o que esta palestra nos trouxe hoje. Que possamos fazer o bem em cada gesto, em cada pensamento, em cada oração. Que possamos mentalizar todos aqueles que sabemos que podem estar precisando destas energias benfazejas, aqueles que não possuem condições de orar por algum motivo, ou que também não sabem. Que o nosso amor possa chegar a todos eles, ao nosso planeta, que possamos sentir em nossos corações este amor divino que vem do nosso Mestre Jesus, que vem de Deus, que é tão bom, tão misericordioso com nós, que possamos sentir os nossos corações gratos, sabendo da importância de estarmos nutrindo o nosso espírito, aumentando o nosso aprendizado, o nosso conhecimento nas leis divinas, naquelas que realmente nos regem por uma evolução maior. Agradecemos pela espiritualidade presente, que nos emana tudo aquilo que viemos buscar e que somos merecedores, que possamos sentir essa energia refazendo os nossos pensamentos, a nossa saúde, nos fortalecendo, nos amparando. Pedimos que as águas sejam magnetizadas neste momento e assim, com os nossos corações cheios de gratidão e amor, finalizamos o trabalho desta noite. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos, que possam todos, com muito amor, para os seus lares.